Senhor nosso Deus, nesse momento agora, mais uma vez, queremos pedir a Tua presença, a Tua direção, para que o Senhor possa, de maneira especial, conduzir a mensagem de hoje. Que o Senhor possa usar o Rafael, que o Senhor também possa, através dele, direcionar palavras ao nosso coração, para fortalecer a nossa fé em Ti, e que o Senhor também possa abençoar o lar e a casa dele, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu acho que foi em 2023, né? 2023 que eu estive aqui da última vez. E nós estamos hoje comemorando, né? Foi sábado passado, mas por causa da agenda não deu para estar aqui, o sábado da criação. No sábado passado, que é o último sábado do mês de outubro, em toda a divisão sul-americana da Igreja Adventista, na verdade, não só na divisão, no mundo inteiro, na verdade, a Igreja Mundial, ela tem comemorado, colocado essa data no seu calendário eclesiástico ali, de que todo último sábado do mês de outubro é um sábado dedicado para a mensagem da criação, falar sobre o criacionismo. Dos que estão aqui presentes, quem já ouviu falar da Sociedade Criacionista Brasileira, SCB? Alguns. A Sociedade Criacionista, ela é uma das mais antigas do mundo e ela tem essa missão de levar a mensagem da criação, uma mensagem científica, religiosa, as duas podem andar consequentemente juntas, e nos últimos anos a sociedade ela tem feito ali um trabalho fantástico de criar núcleos ao redor do Brasil. Então aqui em Curitiba nós temos o núcleo curitibano, que é o NCSCB, está ali as nossas redes sociais, o Instagram que seria o mais utilizado. Fica o convite para você poder nos seguir, para conhecer um pouco mais o nosso trabalho. Aqui no Paraná nós temos também no Mar de Maringá, o Nuvel de Cascavel, tem o Nulon de Londrina. Então, em alguns lugares você acaba tendo esses centros para poder fazer a mensagem do criacionismo expandir nas igrejas, nos colégios e aonde mais nós fomos convidados. Muito bem, nós vamos aqui hoje, nosso título é Indesculpáveis diante do Criador. Para podermos começar nossa palestra aqui de hoje, não é bem um sermão, é mais uma palestra, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1. E basicamente é o texto favorito que eu tenho. Isso aqui, provavelmente da última vez que eu estive aqui, eu também li essa parte. Só que hoje ela tem total relação com o nosso título, com o nosso estudo aqui. Capítulo 1 de Romanos, você vai encontrar ali a partir do verso 18, que diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Verso 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Em outras traduções você pode encontrar essa palavra. Ou seja, o verso é muito claro. A gente não pode ver Deus, isso é até algo bom, porque nós somos seres pecadores, e você não desejaria ter Deus se materializando à frente de você. Nós não iríamos suportar isso, seríamos destruídos. Hebreus fala que Deus é um fogo consumidor. Só que a gente pode ver que Deus existe, nós podemos ter essa certeza olhando para as coisas que estão criadas. E aqui o texto é muito claro, que tais pessoas que falam que Deus não existe, elas são indesculpáveis. Se você também aproveitar aí Romanos capítulo 12, um pouquinho à frente, Romanos 12, verso 2,
você vai ler o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nesse texto nós vamos encontrar a palavra ali, mente, entendimento, dependendo da tradução. E isso tem muito a ver com essa palavra, cosmovisão. Quem aqui conhece essa palavra? Quem já ouviu falar essa palavra? Cosmovisão. É uma palavra que tem ganhado terreno nos últimos anos. Eu escolhi essa imagem justamente porque ela representa bem o que é cosmovisão. É basicamente os óculos que você usa para enxergar o mundo à sua volta. Por exemplo, você liga ali hoje um noticiário, uma televisão ali, um jornal, e você vê aquelas notícias todas, que hoje basicamente é só desgraça, né? Não tem nada de bom mais, é só notícia ruim. Como que você interpreta isso? Como que você interpreta os acontecimentos do mundo? Como que você os encara? Essa é a cosmovisão. Basicamente, você pega aqui uma definição bem simples, que cosmovisão é uma estrutura ou um conjunto de conceitos fundamentais por meio dos quais enxergamos o mundo, e aí nós vamos ver o nosso papel e futuro dentro deste mundo. E quando você pega ali esse texto de Romanos 12, verso 2, onde você tem ali a palavra mente ou entendimento, no grego seria a palavra nous, e ela pode ser traduzida como visão de mundo, que é justamente a palavra cosmovisão. Como que você enxerga o mundo ao teu redor? E se você olhar uma frase de um certo livro, de uma escritora americana chamada Nancy Pearcey, ela disse o seguinte: a decisão mais fundamental que todos nós enfrentamos ao longo da vida é o que vamos reconhecer como uma realidade definitiva, a fonte sem causa da nossa existência. Todo o restante da nossa visão de mundo depende dessa decisão inicial. A Bíblia, por exemplo, vai falar lá em Josué, escolher hoje a quem você vai servir, a Deus ou não. Eu e minha casa, a gente vai escolher servir a Deus. Essa cosmovisão. A tua cosmovisão, ela está baseada na Bíblia? Está baseada na palavra de Deus ou não? Se você baseia a sua cosmovisão, a forma que você enxerga o mundo na palavra de Deus, você vai começar a interpretar as coisas que acontecem ao teu redor de uma maneira realmente diferente. Você entende por que algumas coisas estão acontecendo. Você começa a perceber o porquê do mal no mundo. Isso começa a ter um certo sentido para você. Só que nós vivemos num mundo hoje que duas palavras guiam a mente das pessoas: o pós-modernismo e o relativismo. O relativismo, você tem ali hoje, tudo é relativo. Por exemplo, a verdade é absoluta ou a verdade é relativa? Depende de você. Depende da sua verdade. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Aqui a gente poderia ter dezenas de verdades diferentes. Será que é isso? Ou será que a verdade ela é absoluta? Ela não pode ser relativizada. O pós-modernismo hoje ele te coloca basicamente nesse cenário. Você está ali vendo, por exemplo, um número, um fala 6, outro fala 9. Quem está certo? Os dois hoje estão certos. Porque para ele essa é a verdade. Para o outro essa é a verdade. E aí você acaba não tendo verdade nenhuma também. Aquela imagem, eu pedi para a inteligência artificial me elaborar essa imagem, baseada na questão do pós-modernismo e relativismo. Ele te coloca ali vários cenários, vários quadros, e as pessoas ele olhando para essas imagens e cada uma vendo uma coisa, cada uma vê uma coisa até diferente do que está ali à sua frente. Esse é o mundo de hoje. Hoje você não tem, por exemplo, uma verdade, você tem meias verdades. E aí, se você pega uma meia-verdade e soma com mais uma meia-verdade, a matemática aqui ela não é verdadeira, né? Meia-verdade mais meia-verdade não é uma verdade. Ela vai ser uma mentira. E o mundo hoje está cheio de meias-verdades. É o que mais nós encontramos. Você quer a verdade correta, absoluta? A palavra de Deus te traz isso. E quando a gente fala sobre as nossas origens, que é o que nós vamos estar abordando aqui, isso é muito real. Hoje você tem ali algumas teorias que colocam que Deus não existe e que o mundo simplesmente surgiu do acaso e estamos aqui hoje por acaso, um acidente cósmico, por assim dizer,
E também nós temos outras que colocam que Deus existe, mas que as coisas também foram aleatoriamente surgindo com o passar do tempo. E aí, quem está certo? Todos estão certos? Não tem como. Se você olhar essa outra imagem que eu coloquei sobre o pós-modernismo também, que vai aparecer depois, na verdade, a ordem que foi alterada, Nietzsche ele falou, né, não há fatos eternos, como também não há verdades eternas. Não há verdades absolutas. Ou seja, é relativo. Tudo é relativo. Porém, a Bíblia não concorda com isso. Jesus mesmo disse, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus também ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Isso é muito claro. Não existe verdades, existe a verdade. Vários caminhos podem ser corretos. Não, existe um caminho. A Bíblia, Jesus, deixou isso muito claro. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. É muito diferente do que o mundo tem pregado hoje. Se você pega, por exemplo, o próprio Nietzsche, ele afirmou que Deus está morto. Será que Deus está morto? É engraçado que como a Bíblia já se precaveu, né? Como a palavra de Deus, ela já teve uma antevidência do mundo atual. Lógico, no mundo daquela época já existia alguns que falavam que Deus não existia. E aí se você for lá no livro de Salmos, no verso 1 do Salmos 14, diz o tolo, o insensato em seu coração, Deus não existe. É o que nós mais temos hoje. É tolo. Porque a própria natureza está dando evidências de que Deus existe. Quando você para e se pergunta como que as coisas surgiram ao acaso, a gente vai ver daqui a pouco algumas evidências tão incríveis na própria natureza, que se você for calcular as probabilidades do acaso, é impossível. Matematicamente falando, é impossível. Sem Deus, não há sentido. Não há verdade. Não há um padrão racional ou ético. Eu acho que nós temos que concordar com isso. Porque Dostoiévski, ele escreveu, por exemplo, os irmãos Karamazov, que se Deus não existe, tudo é permitido. Tudo é lícito. E não é verdade? Se Deus não existe, aonde está a moral? Por que você matar alguém é errado? Por que você roubar algo de alguém é errado? Se Deus não existe, aonde fica a moral? Da onde vem essa moral? Não há sentido, não há ética, não há padrão racional, não existe absolutamente nada. É interessante também que quando uma cosmovisão, ela troca o Criador por algo da criação, ela também trocará uma visão elevada dos seres humanos, feitos à imagem de Deus, por uma imagem, por algo menor dos seres humanos, feito à imagem de algo da criação. E não é isso que nós vemos hoje no mundo? O que é a vida hoje? Não é nada. Não existe um respeito pela vida. Uma criança, ela pode estar ali no ventre da sua mãe, e ela pode ser abortada tranquilamente. Mas por quê? Porque nós estamos perdendo essa visão do que é o ser humano. Se você tem a cosmovisão bíblica cristã, você vai ver que você é imagem de Deus. Você é algo especial. A vida é especial. E é incrível saber, por exemplo, que nos Estados Unidos, em alguns estados americanos, isso é um absurdo que não dá para imaginar como que é possível, mas alguns estados ali liberam o aborto, por exemplo, se a criança está prevista para nascer no dia de amanhã, hoje, você pode assassiná-la, sem nenhum problema com a lei. É permitido. Trocamos a imagem do Criador. A cosmovisão tirou Deus da jogada e coloca outras coisas no lugar. Qual o valor da vida? A moralidade do mundo. Se você não fosse cristão, se você não fosse alguém ligado a religião nenhuma, você iria olhar para o mundo, você perceberia que algo está errado. Você não precisa da Bíblia para te mostrar isso. Basta usar o teu raciocínio lógico. Por que nós estamos desse jeito? O mundo não vai melhorar. Ele tende a piorar. É até uma lei da física, né? A termodinâmica, ela vai para o caos. As coisas organizadas tendem à desordem. E realmente a gente tem visto isso.
Agora a pergunta, como que Deus demonstra a sua existência? Como que Ele mostra para nós, seres humanos, que Ele existe? Nós temos, por exemplo, 2 tipos de revelações. Se você está com uma Bíblia aí nas tuas mãos ou no teu celular, você tem ali uma revelação que a gente pode chamar que é uma revelação especial, específica, que é a palavra de Deus colocada aí para nós. Mas existe outra revelação, que é a revelação geral, que é o que Romanos disse para nós. Do que de Deus se pode conhecer, Ele manifestou. Aonde Ele manifestou? Nas coisas que estão criadas. A natureza é uma revelação da existência de Deus. Ali você vai encontrar. Tanto é que um grande orador romano chamado Cícero, ele escreveu o seguinte, que a gente não consegue ver a divindade, mas pela contemplação de suas obras, você é levado a reconhecer um Deus. Quando você olha, por exemplo, para um teclado, um piano digital desse daqui da Yamaha, por exemplo, você sabe que alguém fabricou, alguém criou, alguém projetou. Se você pega um relógio, por exemplo, e encontra aí no meio de um deserto, você não vai pensar que a areia, com o tempo, raios caindo ali, quem sabe, vento, o calor, fez com que aquele relógio aparecesse no meio do nada. Eu poderia, quem sabe, falar, olha, passou um avião lá em cima, explodiu e esse relógio caiu aqui. Por mais absurdo que seja essa minha fala, ela é muito mais provável do que o relógio vir do nada. É muito mais provável, por mais absurdo que seja. É a mesma coisa que a natureza. Você vê algo fantástico que existe ali fora. Os animais, as plantas. Eu fiz ciências biológicas, o meu curso é basicamente evolução o ano inteiro, 4 anos de evolução. Todas as matérias, por mais que seja anatomia, seja fisiologia, seja genética, a evolução está contaminando elas. E lendo mais, eu tive 1 ano de evolução. Tive algumas dúvidas? Tive. Normal. Você começa a pensar, será que eles não estão certos e eu estou errado? Mas, se você vai pesquisar, se você corre atrás, você começa a analisar as coisas. Hoje, eu olho para uma planta, que é aquela ali provável que seja artificial, mas se eu olho para uma planta, uma folha que seja, eu entendo o que acontece ali dentro, que é um complexo, é uma coisa bem complexa, não dá para falar que aquilo ali vem do nada, que é o fruto do acaso. Eu consigo ver planejamento naquilo ali. Uma planta, por exemplo, ela é basicamente 100% eficiente na sua fabricação de energia. Coisa que a gente não consegue entender direito, não conseguimos reproduzir com a nossa tecnologia toda. O que Romanos fala para nós, né, o tema de Romanos 1, é que toda pessoa, ela tem condições de concluir que essa ordem criada é produto de um ser inteligente. Qualquer pessoa racional, minimamente inteligente, funcionando na sua normalidade mínima, é capaz de reconhecer. Isso daqui é fruto de uma inteligência, e não do acaso. Tanto é que as crianças, temos algumas aqui, estou com um baixinho ali de 3 anos que está bem espoleta, quando as crianças, elas são diretamente questionadas sobre a origem dos animais e das pessoas, elas tendem a preferir explicações que envolvem um criador intencional, mesmo que os adultos que as criam não o façam. Isso aqui é um estudo, você pode ver ali que um cara chamado Paul Bloom, ele é psicólogo da Universidade Yale, lá nos Estados Unidos. E nesse estudo eles colocaram para essas crianças filhos de ateus, por exemplo, de cristãos e tudo mais, vários tipos de crianças com origens diferentes. E todas elas, a grande maioria, elas escolhiam uma explicação que tivesse alguém por trás, um criador intencional, e não que era fruto do acaso. Mesmo que em casa ninguém tivesse ouvido falar de um criador, porque algumas não tinham essa educação, mas elas tendiam a preferir a explicação de alguém criando as coisas, alguém realmente poderoso por trás. E aí você pode talvez estar lembrando de um versículo lá que Jesus fala que a gente deve ser como o quê? Como crianças. Essa questão da fé que a criança tem, essa questão da simplicidade da sua fé. Nós devemos ter essa fé também para a gente. Em outras palavras, as crianças elas tendem a manter um conceito de Deus, mesmo que os seus pais sejam ateus. Isso é interessante. E essas evidências científicas estão demonstrando que está embutido
está colocado no desenvolvimento natural da mente das crianças. Uma predisposição para ver o mundo natural como projetado e proposital. E que algum tipo de ser inteligente está por trás deste propósito. Quem disse isso foi um pesquisador, psicólogo também, de Oxford, lá na Inglaterra. É interessante que são estudos não cristãos, são estudos, basicamente, muitas vezes, de pessoas que não têm nada a ver com religião. E eles estão percebendo que as crianças têm esse programa, né, como se fosse ali um Windows, um sistema operacional rodando na mente, onde eles preferem explicações que envolvam um ser inteligente por trás. Isso está embutido na mente delas, de que há alguém inteligente por trás da criação. Por isso que devemos ser como crianças. Nós vamos ver aqui agora alguns exemplos, mais da área da biologia, pegando lá Romanos, que claramente se veem pelas coisas que são criadas. O que você está vendo nessa imagem, ela representa ali o processo de você fazer um furo, um machucado, e esse machucado gerar uma lesão no vaso sanguíneo e você começar a sangrar. Todo mundo já passou por isso, consequentemente. Alguém aqui tem hemofilia? Não? Ok, então todo mundo aqui funciona como vai ser visto aqui. O hemofílico ele tem um problema de coagulação do sangue. Você precisa ter dentro de você 21 substâncias químicas. 21. Faltar uma, não existe coagulação. E uma delas, que é muito famosa, são as plaquetas, são células ali do sangue que vão ajudar nesse processo. Tem aqui uma fibrina, o desenho ficou pequeno aqui, mas a fibrina é como se fosse uma teia de aranha, por assim dizer. São vários fiozinhos de proteínas que elas conseguem fazer uma ligação de uma plaqueta com a outra. Ela começa a fazer com que haja um coágulo, se juntem essas célulazinhas chamadas plaquetas. Isso vai criar um coágulo, vai criar um trombinho, que vai fechar aquilo ali. E você vai parar de sangrar. Porque se você não fizesse isso, o que iria acontecer? Você iria sangrar até morrer, independentemente do tamanho do sangramento. Só que existe o que a gente chama de cascata da coagulação. É aqui que entra a complexidade da bioquímica. As substâncias químicas elas vão sendo produzidas, uma vai ativando a outra. Então, para que uma possa funcionar, ela precisa ter alguém que venha antes para ativá-la. E uma dessas substâncias, a gente tem aqui bem embaixo, aqui a protrombina, e depois ela vai ativar a trombina, que é quase que no final do processo da coagulação. Algumas pessoas acabam tendo problemas aqui, nessa trombina. Se você produz demais, você vai coagular demais também. Ou seja, ou ela funciona perfeitamente ou não funciona. Ou você sangra até morrer, ou você coagula até morrer. Ou seja, o primeiro ser vivo que apareceu na face da Terra, que tinha corrente sanguínea, se ele se perfurasse e sangrasse, ele já tinha que ter isso funcionando. Não tem como isso aqui evoluir passo a passo. Tanto é que quando alguns caras são mais sinceros e preferem estudar a fundo, e vão ver isso aqui, por exemplo, eles concordam que tem que ter uma mente inteligente por trás. Agora tem um detalhe interessante da coagulação do sangue. Se você pegar, por exemplo, um texto lá de Gênesis 17, que diz o seguinte: da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês deverá ser circuncidado. Ali, Deus ele coloca ali uma lei para eles, para que pudesse fazer uma distinção do povo de Deus dos demais. E a circuncisão deveria ser ao 8º dia do nascimento. Alguém que já parou para pensar por que no 8º dia? Se você conhece um pouco da Bíblia ali, dos números, da simbologia por trás disso tudo, a lógica seria Deus ter escolhido que dia após o nascimento? 7º. É um número perfeito, é um número que representa Deus na simbologia bíblica. Mas por que 8º? Alguém aqui já parou para pensar nisso? Por que o 8º dia? Bem, quando Moisés escreveu isso, lá em Gênesis, a medicina, era uma medicina até bacana ali no Egito, já faziam até cirurgias neurológicas, faziam algumas coisas bacanas. Mas essa parte da bioquímica, eles não tinham como saber disso. Isso a gente foi descobrir nos últimos 100 anos aí da ciência. Se você pegar esse gráfico, ele vai te mostrar o seguinte: ali está os dias, aqui está a protrombina, a concentração, e aqui você tem a disponibilidade da protrombina. No 8º dia
é o único dia da sua vida que você vai ter a maior concentração disponível de protrombina no teu corpo. Isso, em outras palavras, é o seguinte: se você fizer ali algum tipo de cirurgia, você fizer algum tipo de ferimento, tiver um sangramento, a chance de você vir a ter uma hemorragia e vir a óbito é basicamente nula. Isso só acontece no 8º dia. Por quê? Nós não sabemos. Sabemos que é assim. Agora, o porquê a gente não sabe. Engraçado, né? Moisés sabia. Como que ele sabia? Porque o criador, né, da própria protrombina e também da vitamina K, que é o que está associado a tudo isso aqui, olha só o que disse um médico que escreveu um livro chamado Nenhuma Dessas Doenças. Com base na consideração das determinações da vitamina K e da protrombina, o dia perfeito para se realizar uma circuncisão é o 8º dia. O dia escolhido pelo criador da vitamina K, da protrombina. Foi o dia escolhido por ele. Como que isso seria possível? Bastaria essa evidência para te mostrar que há um Deus por trás das coisas. Esse animalzinho que, infelizmente, a gente não tem no Brasil, né, na natureza, a girafa, tem gente que acha que tem na Amazônia, né, mas até onde a gente sabe não tem, não. A girafa, ela tem uma complicação física, porque ela é muito alta. Então, um pescoço enorme. Ela precisa ter um coração, que é uma bomba hidráulica, gigante, para poder impulsionar esse sangue para o corpo inteiro dela, e principalmente contra a gravidade, lá para o cérebro dela. E ela tem, tranquilo, sossegado. Alguém aqui já viu uma girafa bebendo água? E aí? Não viram? Quem já viu, já sabe como é. Não é uma coisa muito fácil para ela tomar água. Ela precisa ali abrir as suas pernas dianteiras, se abaixar, se inclinar e tomar água. Só que tem um probleminha. Ela tem um coração que gera uma pressão realmente muito forte. Só que agora tem um problema, porque agora aquilo que estava contra a gravidade está a favor da gravidade. E nós sabemos que se essa pressão chegasse, saísse lá do coração dela, descesse pela artéria aqui no pescoço e viesse para o cérebro, estouraria os miolos dela, literalmente. Explodiria o cérebro dela com tanto sangue chegando com uma pressão tão alta. Bem, a girafa vai lá, toma água, ela se levanta e continua a vida dela. Será que lá no passado, quem sabe, ela se abaixou para tomar água, de repente ela morreu e a fulana ali do lado falou: vixe, olha o que aconteceu com a Joaquina ali. Pô, preciso arrumar uma solução, que eu não posso beber água. E aí? Não tem isso. Ela já tinha o que a gente chama de antevidência. Dentro do design inteligente, o Dr. Marcus Eberlin, famoso cientista brasileiro, químico, ele criou um conceito que é explorado no mundo inteiro hoje, dentro do design inteligente, que é a antevidência. É você ter uma solução para um problema que ainda não existe. E quando o problema aparece, a solução já está ali. E qual que é a solução que a girafa tem? Olha só. Nessa primeira imagem, a artéria dela, a linha vermelha, está tudo bem. Você percebe a diferença na imagem do lado? Você percebe que tem os risquinhos pretinhos ali? Isso são válvulas sendo representadas. A girafa, ela tem válvulas nas artérias. Quando ela abaixa o seu pescoço, que está a favor da gravidade, essas válvulas se fecham. E o sangue vem com a pressão enorme. Bate na válvula, ela vai se abrir. Só que nesse ato de bater e abrir, a pressão diminui. Bate na outra, diminui. Bate na outra, na próxima, e vai perdendo pressão até chegar no seu crânio. E ainda, tem um detalhe, aqui na parte do encéfalo dela, essa artéria ela vai se ramificar como se fosse uma esponja, para absorver o restante da pressão que ainda vai ter ali, que ainda poderia fazer mal. Como isso é possível? A mãe natureza solucionou esse problema ao longo de milhões de anos. Peraí, que mãe natureza? Não existe isso. A natureza não é um ser, ela não é uma entidade, não existe um poder. Seleção natural é algo real, existe seleção natural. Só que ela apenas faz o quê? Seleciona. E eu só posso selecionar algo que já existe. Não tem como eu provocar algo para ser selecionado. Esse é um problema que a evolução tem. Eles colocam a seleção natural como uma entidade que pode criar algo. Não, ela apenas seleciona o que já tem, que já existe. Isso sim é real. Aqui, a girafa já tinha que ter isso. Como
que ela tinha isso? Eu gosto de falar para os meus alunos, principalmente, a evolução, ela tem explicações muito boas para os porquês. Agora, se você perguntar os comos, aquilo ali aconteceu, aí a situação começa a ficar complicada. Por quê? É fácil você tentar criar uma explicação, mas o como fica difícil. E essa ave aqui? Quem já teve aí o prazer, a chance de ver um animal desse pessoalmente? Pavão. Esse daqui vocês sabem que é o macho, né? A fêmea é bem sem graça. Nas aves isso ainda bem que é só nas aves, mas nas aves isso é padrão. Os machos acabam sendo mais belos para poder realmente encantar as fêmeas. O pavão, ele tirou o sono de Darwin por alguns anos. Depois ele deixou de lado e seguiu a vida e parou de pensar nisso. Mas quando você olha para isso daí, a gente pensa que é para atrair a fêmea, certo? Nas aves, realmente, isso é muito comum, as aves serem coloridas para atrair a fêmea. Mas no pavão a gente sabe que não é. O pavão, ele atrai a fêmea não pelas suas cores, ele atrai literalmente pela cantada que ele vai dar na fêmea, pela vocalização que ele faz. O som que ele faz, ele vai conquistar a fêmea. Alguém, por acaso, que já viu um pavão desse, real, de verdade, ali na sua frente, já por acaso esteve na parte de trás dele, viu ele por trás? Já viu? É desse jeito? Lá atrás falou que já viu e que não é desse jeito. Por quê? Essas cores que você está vendo, isso não é química, isso não é pigmento, isso não é tinta. Ele não tem pigmento nas suas penas. Isso daí que você está vendo é um efeito de ótica. Isso é física, não é química. O que o pavão acaba tendo são microcristais. Imagine pequenos cristalzinhos ali, pedacinhos de vidro, por assim dizer, nas suas penas. Então você pega aqui um animal adulto, as suas penas aqui, ele está cheio de microcristais. E esses microcristais vai fazer a iridescência que nós chamamos, que é quando a luz bate, fragmenta-se o raio da luz, que é branca, e ela vai então te dar as cores dos comprimentos de ondas respectivos daquela cor. É assim que o pavão funciona. Se você pegar um pavão jovem, que é o do meio, ele não é tão colorido como o adulto, porque as suas penas ainda não estão repletas de microcristais. Alguém que já viu um pavão albino, totalmente branco, é bonito também. É tão diferente, chega a ser bonito. E ele acaba sendo branco porque ele não tem microcristais. Então a luz bate e reflete do jeito que ela vem, com todas as cores juntas, no caso fica branca. Ou seja, por que o pavão tem isso? Não é para atrair a fêmea. Não é. Parece que é para nós contemplarmos isso, que para a natureza isso não tem função nenhuma. Se ele fosse totalmente branco, não tem problema. Se ele fosse preto, não tem problema. Se ele fosse totalmente verde, totalmente azul, não tem problema. Agora, o mundo está carregado da beleza. Você já parou para pensar por que existe o belo? Por que a tua mente é programada para ver algo e achar bonito aquilo ali? Porque evolutivamente não há tantas explicações para isso. Agora, por que existe a beleza no planeta? Por que você olha para uma cena de paisagem e fala, nossa, que paisagem bonitas aqui. Que gostoso, dá uma paz ficar aqui. Transmite uma calma. Por quê? O mundo está carregado de belezas. O universo também tem as suas particularidades para mostrar que Deus existe. A sintonia fina do universo, para quem aqui talvez tem mais experiência e conhece aqueles aparelhos de som antigo, que você precisava sintonizar manualmente a estação, você precisava colocar lá um pauzinho bem no número certo, os megahertz lá. Ali a sintonia fina, teria que ser um lugar perfeito. Nós temos, por exemplo, aqui relatado, descrito ali, 7 características, 7 conceitos que nós chamamos ali de condições antrópicas para que o homem possa existir na Terra. Eu poderia pegar aqui para vocês e colocar basicamente 2.000 características. São mais de 2.000 elencadas. Por exemplo, 21% de oxigênio na atmosfera. Essa é a quantidade de oxigênio aqui dentro. Suficiente para a gente respirar. Um pouquinho mais, teríamos problemas em apagar incêndios. Um pouquinho menos, teríamos problemas para sobreviver.
O campo magnético que nosso planeta gera, não são todos os planetas que têm campo magnético, Marte não tem, nós temos, protege a gente da radiação solar ali, dos ventos, os ventos, como disse um aluno uma vez, os ventos ultraviolentos do Sol, né? Os ventos solares ali da radiação, isso tudo poderia colocar em xeque a nossa vida. A distância Terra e Sol, você sabe qual que é a distância da Terra para o Sol? 150 milhões de quilômetros. É que nem o mineiro fala, é logo ali. Não sei se alguém aqui é mineiro. Mineiro é logo ali. Você pergunta onde que é? É logo ali, ó, vai ali. Aí o logo ali é 10 quilômetros de distância, né? É logo ali no universo. 8 minutos, luz daqui. Se você sair ali fora e tiver sol, que pelo jeito vai chover de tarde, mas o solzinho está brilhando, aquela luz que está chegando até você saiu 8 minutos atrás. Essa é a distância, 8 minutos luz, que a gente chama. É a distância perfeita para você ter água nos 3 estados, ter a temperatura agradável, para você ter a vida aqui na Terra. A posição, a inclinação da Terra, 23 graus e meio inclinada, você pega aqueles globo terrestre, você vê que ele é inclinadinho, não é por acaso, é que ele está te dando a inclinação da Terra. Isso permite as 4 estações do ano, diferente para você regular a temperatura, distribuição de água pelo planeta. A posição correta na galáxia. Nós estamos num lugar da galáxia que é própria para a gente estar ali. Um lugar calmo, tranquilo, afastado do núcleo da galáxia, que não seria muito legal ficar ali perto. A gente está, você sabe que a nossa galáxia é uma espiral. E nós não estamos nesses braços brancos do espiral, nós estamos no meio, numa parte mais tranquila. E os astrônomos também dizem outra coisa, nós estamos num lugar VIP, na sala VIP do universo. Porque nós estamos numa posição perfeita para estudar o universo. Ao acaso? Será que nós não fomos colocados justamente nessa posição para a gente poder olhar para o universo e compreender que Deus é o Criador? O universo não estaria dizendo isso para nós? A posição de Júpiter, o que Júpiter tem a ver com a gente? Eu gosto de falar que nós temos 3 guarda-costas. Primeiro é Júpiter, o maior de todos aí. Depois nós temos a Lua. Proteção contra quem? Asteroides, meteoros, cometas. Se algo passa ali perto, Júpiter pega para si. Fala, vem aqui, não vai cair na Terra não, cai em mim. Se por acaso algo passa, nós temos a Lua. E se você olha para a Lua cheia durante a noite, você vai ver várias crateras. E se por acaso alguma coisa ainda conseguir passar, aí nós temos a atmosfera, que dá conta de bastante coisa aí. Às vezes vai acontecer alguns probleminhas, mas isso é muito menos comum. E a transparência atmosférica. A pessoa, se o nosso ar tivesse uma cor, o que você ia enxergar? Nada. Ia enxergar só o ar. Mas por que ele é transparente? Então você tem que enxergar, você tem olhos, você precisa disso. Como? Né? Nossa, mas um acaso tremendo. Imagine você calcular a chance disso tudo aparecer por acaso. É matematicamente impossível. Tá? A gente tem, por exemplo, o que a gente chama de princípio de Borel na matemática. Qualquer cálculo probabilístico que chega a 10 elevado a 50, se você calcula uma probabilidade, essa probabilidade é 10 elevado a 50 para cima, é impossível, matematicamente falando, que ela aconteça. É impossível. Seria mais fácil você ganhar na Mega Sena, por exemplo, toda semana, se você jogasse lá e ganhar no resto da tua vida, ganhar todo o jogo, toda semana, o que já é difícil. O que torna o problema da sintonia fina, de acordo com alguns, aqui no caso é um astrônomo, tão intrigante, é que não existe uma causa física que explique ela. Por que tem essa sintonia? Não existe uma causa para isso. Ela está lá. Por quê? Simplesmente está. Nada em toda física explica por que os seus princípios fundamentais devem conformar-se com tanta precisão à exigência da vida. Nada explica isso. A gente sabe que está ali. Agora, tem alguma lei natural para isso? Não. Stephen Hawking, o famoso físico, aí, talvez um dos homens mais inteligentes depois de Einstein e de Newton, ele morreu alguns anos atrás. O Stephen Hawking, ele chegou a apelar, ele era ali um ateu, um agnóstico ali, não tinha certeza da existência de nada, e ele chegou a escrever no seu livro algo assim que, para ele, seria algo tipo somar 0 mais 0 e dar 1. Ele falou assim que leis desconhecidas da física. Ele apelou para isso. Ele teve que fazer essa apelação. Porque ele sabia que não existia leis para que pudesse explicar a vida assim. E a gente vê, né? Homens que detêm a verdade e a injustiça. Os humanos caídos e pecadores têm uma forte tendência a negar o que sabemos sobre Deus, ou o que a gente deveria saber sobre Deus.
Alguém aqui é da área do direito? Alguém aqui é da área do direito, advogado? Não? Eu vou me arriscar nessa parte aqui. Nós temos aqui, por exemplo, um princípio no direito, que, por exemplo, aqui, o que deveríamos saber. Nos tribunais, a ignorância da lei não é desculpa. Por exemplo, você assiste aquele programa Aeroporto que passa aqui na Discovery, os caras vão lá embarcar com droga na bagagem. Não, não é minha mala, me deram essa mala aqui, eu não sabia o que tinha dentro. Cara, isso não é desculpa. Você não saber o que está ali dentro não vai te fazer ser inocente, porque você não tem a ignorância da lei. Você não está, sendo justo. Aqui a gente fala que é uma cegueira deliberada. O direito usa essa expressão, cegueira deliberada. Não existe essa desculpa. Eu não sabia, o que deveríamos saber. E a gente vê Romanos 1, 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças. Isso é a tal da cegueira deliberada. Estão vendo a criação, estão vendo o mundo criado, estão vendo as coisas fantásticas que a gente descobre da natureza, mas ainda assim, não, Deus não existe. É fruto do acaso. Isso é cegueira deliberada. Porque o que de Deus se pode conhecer, ele se manifesta, porque ele manifestou. E claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Por isso, que tais homens que negam a existência de Deus, eles são indesculpáveis. Eles não podem um dia, seja, quando Jesus voltar, falar, olha, eu queria acreditar no Senhor, mas eu não consegui. Eu não vi nenhuma prova da sua existência. Não, isso não é desculpa. A natureza está ali, gritando claramente. Um certo pregador inglês, ele falava que o céu estrelado à noite, ele falava assim que Deus, ele issa sua bandeira no universo. É o céu estrelado. Está gritando para todo mundo que ele está dando expediente, que ele está ali trabalhando. Um Deus pessoal que cria tudo a partir do nada, ela é a única explicação lógica e consistente para a origem do universo. Existe um princípio também na filosofia que a gente chama de princípio de a navalha de Ockham. E a navalha de Ockham, ela vai te dizer o seguinte, a melhor explicação tende a ser a mais simples. A explicação mais simples, ela tende a ser aquela que está correta. E quando você fala, Deus é o Criador. Ele é um ser poderoso, autoexistente, onisciente, onipresente, Ele criou o universo. Essa é uma explicação simples. Ah, não, o mundo, lá no passado, surgiu da onde? Não sabemos. Apareceu no Big Bang, como? Da onde? Já começam as complicações. Aí você começa a trazer outras coisas, e o negócio vai se complicando mais. Essa não é uma explicação fácil de entender. Deus, um ser pessoal, que cria a partir do nada, é a explicação lógica para a origem do universo. Os nossos jovens precisam ter isso na sua mente. Aqui alguns jovens, alguns talvez estão na faculdade, outros irão para a faculdade em breve. E você já ouviu falar que de cada 3 jovens que fazem parte da igreja, de qualquer igreja cristã, não só adventista, quando vão para a universidade, de 3, 1, ele se larga tudo? Não é que ele larga a igreja, ele larga Deus, ele vira ateu. 33%. Parece um número até pequeno, mas é grande. É preocupante. Esse é um livro que eu recomendo, O Absurdo da Incredulidade. Esse é um livro fantástico. Você vai ali ver várias evidências e vários argumentos a favor da existência de um ser criador. E eu quero terminar com uma passagem de 1 Pedro 3,15, que ele é um convite, é uma missão para nós. Estejam sempre preparados. Para quê? Para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que existe em vocês. O nosso dever como cristão é estarmos sempre preparados para responder quando alguém te inquirir sobre o que você acredita. Aí, já venceu. Vem aqui com o papai. Fica aqui. Quando você for perguntado por que você acredita em Deus? Por quê? Qual que é a tua explicação? Porque eu cresci na igreja? Porque minha mãe me ensinou? Porque o meu pai me educou assim? Por que você acredita? Você tem que ter essa noção.
As evidências estão por aí. A natureza está clamando em alto bom som: Deus existe. Basta você simplesmente olhar para ela, você analisar a revelação especial na tua Bíblia e a revelação que está na natureza, está falando para nós isso. Deus existe. Que você possa sair daqui hoje com essa certeza e ter munição para isso, né? Corra atrás, pesquise, acesse aí o site da scb.org.br, que é a Sociedade Criacionista. Ali você vai ter acesso a muitos materiais, vários artigos disponíveis para você poder estudar. E são artigos criados por cientistas. Ali você vai ter estudos científicos fantásticos, que você possa se interessar, se preparar, para que as pessoas possam ver em você que há também uma fé racional. A fé ela não precisa ser cega, no sentido de você ter um fideísmo. Eu acredito por acreditar. Ela pode sim, e deve ser sim, baseada também em evidências. Essa é a fé que Hebreus fala para a gente. Que você possa ter esse desejo de se aprofundar mais nesse assunto. E obrigado aí pela atenção, que Deus possa abençoar todos nós. Orar? Pode orar? Vamos colocar em pé então para uma oração? Santo Pai, está nos céus, muito obrigado pelos minutos que aqui tivemos, pela Tua palavra nos mostrar que nós temos muitas razões para acreditar que o Senhor existe. A natureza que o Senhor criou está aí nos dando esses sinais, que possamos saber interpretá-los e também não guardar somente essa mensagem para nós, mas também para levar para as pessoas ao nosso redor, para que elas possam ter certeza de que existe um Criador por trás de tudo. Que o Senhor possa abençoar as famílias que estão aqui, abençoar essa igreja, essa comunidade, que eles possam cada dia lembrar do Senhor e fazer a Tua vontade aqui nessa terra. Que o Senhor também possa cuidar de todos nós durante essa semana que teremos pela frente. É o que te pedimos, agradecendo no nome de Jesus. Amém.